Hoje estamos aqui para mais um vídeo. Este é mais um vídeo da lista Despertar. Esses vídeos que eu coloco nessa lista Despertar, eu compartilho o meu processo com vocês. Então quem já acompanha já está sabendo, né? Então assim, as impressões, né? As intuições que eu vou tendo, né? Como o processo assim, que todo mundo vem passando, né? Como que a gente olha para o mundo, né? E é um vídeo é um tema que eu pensei em colocar também na lista atualizações, para falar de uma coisa atual, né? Embora assim, não tão atual assim, né? Então, eu já tentei tratar esse tema, só que eu achei que os vídeos não ficou legal, então eu gravei alguns vídeos, eu ia postar, falei, não ficou muito legal, não ficou bem esclarecido, e acabei não publicando. Então vamos ver se eu consigo, né, trazer de uma forma mais clara e mais lúcida nesse vídeo. E às vezes é um tema que eu gravo e acabo cancelando o vídeo e penso até em desistir, só que aí eu vou ver outra coisa e, cara, tipo assim, tá aparecendo muita coisa. E aí eu falo, nossa, é complicado, eu tenho que abordar esse assunto, senão vai ficar me martelando aqui e acabo não passando, né? Então já libera, já vai pro próximo. E o tema, o assunto é o seguinte, o militarismo infiltrado no movimento espiritualista, né? De como isso ganha força. Eu quero chamar vocês a atenção, né? Tipo, pra lógica, pra razão, para olharem, né, as mensagens, os grupos, seja o que for, e analisa, né? Joga a lógica, joga a razão em cima daquilo, né? Um dos temas que eu pensei é assim, muito cuidado com aquilo que você deseja, com aquilo que você quer, né? E não é sobre desejo, por exemplo, eu quero ver um disco voador, né? A pessoa ela é crente e tal, acredita, sabe que existe e tudo. Aí vê um saco de lixo no chão voando, que eu faço referência àqueles balão solar, né? E a pessoa começa a se emocionar toda, porque tem vídeo assim, né? As pessoas se chorando, lá, é os arcturianos, é os pleidianos, e não sei o que, eu recebi até mensagem. Aí você vai ver o filme, é um saco de lixo, né? Um balão solar, né? Ou seja, eu que acompanho o tema ufológico há muito tempo, então assim, eu vejo vídeos e... A primeira coisa, tá voando como se fosse algo, um balão ao vento, o vento que está guiando aquilo, então você já começa a trabalhar com a ideia de balão, né? Porque você tem um vídeo muito claro de um avião passando e passa aquele sistema de OVNI, assim, bem rápido. Cara, quem está em movimento é o avião, não é a esfera que vem em direção, porque a pessoa que está vendo dá a impressão que a esfera vem em direção e passa pelo avião, não, o avião passa por ele, então dá a impressão que ele está vindo, né? Se eu achar o vídeo eu coloco aqui para vocês. Então assim, tá meio que parado, pode ser o quê? Aqueles balão que vem de feira, né? Pode ser qualquer coisa, gente. Então a gente, né, tem que levar em consideração isso, né? Agora esse negócio tá assim, faz assim, vai embora, opa, é um OVNI, né? Porque é um movimento que um balão não faria, que o vento não conduziria. Então assim, muito cuidado com aquilo que você quer ver, né? E hoje o que nós queremos ver? Nós que somos espiritualistas, livre pensadores, que buscamos correr atrás, cara, eu quero ver nave, né? Mas não é qualquer nave que vai chegar ali e eu vou ver. Tipo, antigamente eu via aqueles vídeos, isso aí é real. Aí outras pessoas do nosso círculo, né, falavam, ó, tipo, tá esquisito, né? E você analisar e via que ela realmente foi feito CG, né? Antigamente era CG, hoje é IA. Então, assim, muito cuidado, gente, porque tem muito. E nessa época a gente tá vivendo, hoje é dia que comemora ali o tal dia da mentira. Cara, todo dia aqui na Matrix, aqui nesse inferno, é dia da mentira, né? Muita mentira. E eu tô vendo nas redes, as redes elas estão se valendo da IA para criar histórias falsas. Ela cria uma foto falsa, olha o que aconteceu aqui, cria uma história falsa e joga ali só pra dar engajamento. Cara, tá cheio disso. As pessoas não estão percebendo, estão caindo. Então, se nessa esfera mais básica, mais rasa, não estão percebendo, imagina nas esferas mais profundas. Eu quero chamar a atenção para vocês para o seguinte: existe sim sistema de inteligência, agências que a gente conhece aí, CIA, Mossad, essas agências aí. Cara, os caras não trabalham só na esfera de militar, de investigação, de espionagem. Eles estão de olho também nesses grupos, nesses movimentos espiritualistas. E os caras, assim, esse vídeo é mais para quem já conhece, né? Sabe o que é teoria da conspiração, sabe o que aconteceu lá no passado, esses negócios do Projeto Monarca, Montauk, não sei das quantas ali. Cara, os caras tá por trás dessas coisas, né? Aí seria ingenuidade achar que eles não estão se metendo nos movimentos espiritualistas. E assim, há muito tempo. E quando a gente fala essas agências, são agências recentes, né? Mas antes dessas agências, havia outras coisas que criam essas agências, que vão influenciar essas agências. E é isso que eu chamo a atenção, que não é de agora. É de milhares de anos.
de repente nem são humanos que estão por trás desse controle. Então os caras sabem, ó, o ser humano ele tende ao despertar, porque lá o que tem lá dentro, né, o que eles tentam alcançar, eles acham que é ciência o que nós somos, o que tem dentro do ser humano, que você é um ser encarnado cósmico, que tem um potencial incrível, que é alvo de parasitação desses seres, né, que vem aqui se falam que é Deus, mas são demônios que se transvestem de Deus e começam a guiar povos, né? Aí criam ideologias, criam modos de pensamentos, modos operantes, e esses povos vão na onda, embarcam, né? Então esses caras, eles visam um grupo, né? Um grupo mais vulnerável e vai visar as ovelhas que escapam. Ok, essas ovelhas estão escapando, estão indo para um grupo, vão aplicar outra metodologia ali, né? Ah, eles começaram a entrar, seres das estrelas vieram entrar em contato com eles, então começou a contatar tal grupo, tal, eles vão dar um jeito de infiltrar ali também, né? Então é isso que eu quero chamar a atenção, essa infiltração militarista dentro desses grupos, né? Dentro dessas canalizações. Aí eu chamo a atenção também, esses grupos são ruins por causa disso? Não, cara, você vai ver muitas pessoas boas, né? Eu sigo muitos canais e vejo as pessoas são boas. Elas estão, tipo assim, eu tô vindo com o bom intuito de passar a verdade, de compartilhar algo que vai ser útil pra vocês, né? Mas vamos supor que eu tô lá há muito tempo, aí vem algum ser e começa a mandar uma intuição negativa e você vai pegando e vai acontecendo isso com esses grupos. Né? Então por isso que você tem que prestar atenção, não só no que você tá vendo, mas em si mesmo. Então eu sempre me analiso, cara, eu tô sempre me olhando. Eu sempre, tipo, vejo que eu vou lá, edito, olho, né? E vejo que energia, isso tá legal, isso é legal. E tem coisa que é pesada, tem coisa que você vai passar. E, cara, tipo, mas não tem outro jeito. Né? Que nem eu fiz uma postagem recente no Facebook lá, sobre apontar um buraco. Eu falei, cara, quando você fala assim, olha, cuidado com o buraco, né? O buraco ele pode ser uma coisa ruim, mas eu tô apontando pra pessoa não cair dentro. Né? Eu coloquei uma observação, cara, hoje em dia tá tão complicado isso, porque se você falar, cuidado com o buraco, a pessoa vai e pula dentro. Né? Porque acha que é aquilo, porque assim, polarização, isso é um buraco que aconteceu e as pessoas estão pulando. Então se você aponta uma coisa, né, que nem esse exemplo que eu dei, eu vou mostrar pra vocês aí na edição, né? A Casa Branca lá tem um ministério lá da fé. Cara, tipo, não tem mais laicidade, eu acho que esse seria o nome quando fala que o Estado é laico, né, que não se intromete na religião. Cara, sempre se intrometeu, sempre teve junto. Né? E hoje a coisa está muito mais explícita. Mas eu quero chamar a atenção para vocês o seguinte, para vocês frisarem isso. O indicamento, o que indica que essas mensagens estão contaminadas é o militarismo. Né? Seres de luz não fazem guerra. Né? E, cara, isso deve se deixar claro, não faz guerra. Ah, mas Jesus foi lá e virou a mesa. Cara, às vezes você tem um momento de descontrole, se aconteceu. Né? Você vê tanto bagulho estúpido, você vai lá e, né, chega um momento que você estoura, mas você vê que você, ó, não foi uma coisa legal. Né? Embora tudo que ele fazia tinha um porquê, tinha os seus ensinamentos. Mas você vai analisar, cara, tipo, é uma forma de você passar uma mensagem. Agora, cara, guerra é satanismo. É os seres que trabalham para esse Baal, para Javé, não sei o que for, que esses deuses demônios, né? Que hoje muita gente já chama a atenção, já tá ficando mais explícito. Então, são esses caras, são essas entidades manipulando, sempre esteve manipulando. Então, eles vão infiltrando o militarismo em tudo. Então você vê como é fácil pegar um povo que tem a fé e se lançar numa guerra santa, que hoje vocês estão vendo. Então eu vou falar assim, para quem já acompanha, que está vendo os movimentos que estão acontecendo, né, como pode um líder que se acha o rei do mundo, né, e que as pessoas estão cultuando esse ser como se fosse um arcanjo. Né, que ele tá vindo para causar lá a vinda de... Cara, os caras estão com essa mensagem dentro do exército. Né? Então é fácil demais esses lados que estão seguindo uma entidade, que se julgam ter fé, levar essa mentalidade militarista, porque isso nasceu disso. Alianças, exércitos dos céus, então é uma coisa que veio antiga. Aí você tem o movimento New Age, que vai libertar disso, né, que começa a ter essa libertação, né, trabalhar com energias, com amor. Cara, hoje, né, então assim, eu tinha até falado, não, vou tentar não fazer isso. Aí hoje eu vi uma mensagem, cara, tava recheada disso. Né, da infiltração do militarismo, colocando a guerra como se fosse uma coisa boa, porque vai libertar, eles estão fazendo, tem coisas que vocês não estão vendo. E, tipo assim, as mensagens ela tem um cunho manipulativo tão grande, né? Então isso me remeteu a 20 anos atrás, 20 mais, um pouquinho mais, né? Então quando eu cheguei lá, tava ali no desespero, naquelas épocas difíceis, né, que você tem ali infância, adolescência, então na adolescência, final da adolescência, épocas difíceis mesmo. Então no desespero, entrei ali numa religião evangélica, né? E, cara, eu fiquei ali 4 meses. E só que eu sempre tive essa cabeça de pensar, de raciocinar, de ver, de perceber o ambiente. E percebia o grau de manipulação que há nas canções, que há na fala, que havia em tudo ali. Né? Então, tudo te manipulando. E a mensagem, a energia era a seguinte. Claramente, arrancar seu dinheiro.
né? Arrancar seu dinheiro e só que te induzir a um medo de que, olha, se você não fizer isso, você não vai ter nossa proteção. A igreja, eu percebi que funciona como se fosse uma facção, e de fato é, né? Então assim, a primeira camada você só vê uma igreja, um grupo de gente fanáticas que parece que a razão fugiu e as pessoas não pensam mais e embarcam naquele movimento. Em outra camada, tem seres lá por trás que, vamos supor, todo grupo tem a sua contraparte, digamos assim, espiritual. Então, espiritual são os caras que mandam aqui nesse umbral, né? Então, assim, é uma gangue. Então, se você não serve nenhuma gangue, é tipo que nem ir pra prisão. Falar assim, as pessoas que falam aí, de assistir essas coisas aí de prisão, né? Então, na prisão, você procura ali um grupo pra que aquele grupo vai te proteger. A Terra é mais ou menos isso. Né? Então, quando você está aqui na infância, vamos supor, encarnou uma semente estelar, alguém aqui vem para fazer a diferença. Eu tô falando de nós mesmos, né? Que vem para fazer a diferença, que vem para chamar a atenção, né? Despertar a racionalidade. Então, esses caras vão visados desde cedo. Né? Por isso que quando encarnava ali o Cristo, saíam matando todas as criancinhas até 2 anos, e você vai ver toda essa história que parece que é um plágio, né? Que sempre quando um avatar encarna, isso se repete. Né? Hoje eu vejo uma coisa muito similar quando alguém vai e bombardeia uma escola com crianças, né? Com meninas. Né? Quando a maioria dos alvos naquele genocídio que aconteceu, né? Foi mulheres e crianças. Né? Então, ou seja, tem muita semente encarnando e, cara, os caras vão à caça. Né? Então eu vejo algo similar. Então, ok, esse é no nível físico. No nível extrafísico, os caras também estão te caçando. Né? Você encarna, então assim, você vai ver que todas essas pessoas que despertam, que vão lá e tanto fazer a diferença, cara, teve uma infância difícil. Né? Então eles vão atrás, né? Vão pra cima. Aí você fica ali, procura uma gangue. Aí você entra numa gangue, ok, aquilo lá vai te dar uma certa proteção. Porque, ou seja, a ideia é te eliminar. Né? Você vai ver, cara, tipo assim, uma coisa que ninguém fala na mídia, não toca, é que o suicídio infantil é muito grande, né? Até 10 anos. Principalmente eu acho que Japão. É muito grande, é uma coisa absurda. Então, o mundo deveria olhar para o sistema de saúde e falar o que está acontecendo, né, para acontecer isso. Então, assim, muda o sistema, ok? Tipo assim, parece que o sistema ele favorece esse sistema de bullying, né? De existir bullying. Né? Então não é uma coisa que é combatida, não é uma educação que é dada para combater isso. Né? Então, por quê? Porque, cara, é o sistema, é o inferno. Né? Então você meio que fica por conta própria. Né? Então eles visam isso, eles visam exterminar esse indivíduo antes que ele cresça. Né? Porque na hora que você vai crescendo, vai perdendo o controle. Então se você crescer, você está despertando, você não precisa ter medo dessas bestas. Você não precisa ter medo de seres ocultos, das sombras, nada disso. São parasitas, eles têm medo de você. Então eles vão correr atrás de você na fase que você está mais vulnerável. Né? Então nessa fase você está crescendo legal, aí você entra no lugar e por que então eles param? Porque eles acham que vão te controlar. Então aí vai trabalhar em cima do controle. Já que não pude te eliminar, vou tentar controlar para que você trabalhe ao meu favor. Né? Aí vai tentar te prender nessas instituições. Então assim, o que eu percebi? Então lá era o medo. Né? Tipo assim, as pessoas que entram às vezes têm uma melhor de vida, têm uma mudança e se contenta ali, zona de conforto e fica presa pelo medo. Né? Porque antigamente as igrejas, não sei se hoje ainda fala, né? Se você chegou aqui com um demônio, quando você sair, esse demônio vai voltar e vai trazer mais 7. Né? Então eles botavam assim, fazer aquele terror psicológico que a pessoa fica presa. Né? Porque o ser humano ele é um bicho, o bicho que tem muito medo ainda, né? Trabalha sobre isso. Então as pessoas ficam naqueles lugares. Então era o medo. Né? O medo, aí tipo, a extorsão, né? Que eles tentam tirar o máximo da pessoa. E eu percebi isso muito lá dentro, nas mensagens, nas músicas. Então, assim, o ambiente, ele trazia isso, né? Tinha coisa de paranormalidade dentro da igreja? Tem, cara, porque eles usam tudo isso, né? Então, hoje, né, o que eu percebo é a ovelhinha que escapa desse sistema, escapa dessa primeira camada. Então, tem o primeiro sistema de contenção, que é dessas almas, esses espíritos mais antigos. Então, assim, digamos que o primeiro sistema de contenção é quando você está mais vulnerável, quando você nem é consciente ainda, quando você é bebê, ainda antes de nascer, os bichos já estão lá, estão caçando, e claramente seus mentores, você mesmo de outro plano está ali monitorando tudo, mas aqui a coisa é pesada. Então, sim, você vai ver a história de muitos aí passaram por uma infância difícil. Então eles tentam sim eliminar a pessoa. Não conseguiu? Aí você cresceu, ficou mais forte, aí eles tomam mais cuidado, a maioria começa a se afastar. Né, porque já é perigoso ficar perto de você, porque você com a sua consciência, cara, tipo, eles é que nem pernilongo, você chegou lá, dá um tapa, mata. Eles vão aproveitar no seu momento que você está inconsciente, mais vulnerável. E então eles vão começar a trabalhar na manipulação da tua mente, né, para que a sua mente fique atrofiada, para que você aceite que você seja só isso, né, e que existe um Deus que você tem que se ajoelhar, baixar a cabeça, ser temente,
né, que eles vão se colocar no papel dessas identidades. E não vão chegar aqui assim, que nem Jesus falou, vós sois deuses. Cara, esse Jesus, ele foi muito corajoso chegar nesse meio e falar isso. Né? E você vê que a maioria, mesmo nesse meio de nova era, que fala que vai vir a nova terra, ainda fala, ó, cuidado, sejam humildes, ó, tentando catar você e, ó, empurrar. Eu vejo pessoas boas fazendo isso, mas você vê essa manipulação por trás. E você vai ver que vai vir junto esse sistema militarista. Cara, para isso não tem guerra, não tem exército, não tem ser armado. Né? Então isso é antigo, essa coisa que vem. E ok, deixa eu concluir o raciocínio lá do medo que eles usavam lá na primeira instância, que eu percebi, né? Que então era o medo, então você, pra sair você tinha um medo. E ali eu fiquei 4 meses analisando tudo e, cara, tipo, eu meio que, digamos, conversava com, digamos, vamos supor, de Jesus, né? Tipo, não é fazer, mas tipo, mentalmente, olha, ok, meu tempo deu aqui, eu sei que você está em toda parte e não precisa de estar aqui, então sai sem medo nenhum, né? Sem receio, mas a maioria não é assim, a maioria fica presa lá e aí aceita aquele sistema de manipulação. Hoje, então assim, ok, como uma ovelhinha que escapa e vai saindo daqueles sistemas. Então eles vão fazer, o sistema de inteligência, que pode ter encarnados e desencarnados, né, vão se infiltrar nesses meios também, né. Eu já ouvi tanta coisa, né, uma das coisas é que eles têm sistemas, assim, eletrônicos para mandar mensagem na cabeça das pessoas. Então eles vão nesses grupos de canalização e mandam essas mensagens. Então pode, sim, eu não jogo isso, eu não descarto isso, porque isso pode ser usado, né? Como muitos outros meios, como uma entidade que veio, que é um demônio, veio e falou que é Deus. Então nesses grupos também essas entidades podem chegar, né? Então quando você vai fazer um trabalho, cara, tipo assim, eu sempre olho para dentro de mim. Por que eu estou fazendo esse vídeo? Eu quero visualização, eu quero likes, eu quero que o canal cresça, eu quero compartilhar uma verdade. Qual que é o motivo primário? O motivo primário é, se eu descobrir uma coisa boa, eu vou apontar essa coisa boa e vou compartilhar com todo mundo. Tem que ser isso. Não tem que ser crescer o canal, visualização, se achar importante, fazer nome. Cara, aí já tem uma coisa influenciando. Então essas coisas servem de porta para que venham essas entidades e entrem. Vocês que acompanham sabem de histórias. Né? Vejam aí os médios que caíram. As pessoas que já leram muitos livros espíritas, é o seguinte, o que falam? O médium estava ali e de repente ele decaiu. Por quê? Porque ele começou a fazer algo e a entidade que auxiliava aquele médium se afastou, porque perde o contato, perde a sintonia. Uma vez sintonia, perdendo a sintonia, aquele médium ele quer status, ele quer visualização. Então ele começa a correr atrás disso, o que eu preciso fazer? Aí nesse desespero vem outra entidade e ancora e começa a passar a distorcer as coisas. Né? Esse médium ele pode se recuperar novamente? Pode. Né? Então assim, você vai ver grupos e canais muito fazendo isso. Então eu sigo alguns canais, eu podia até citar como exemplo, né, tem uma agência cósmica, né, eu vi muito, vários outros, né, o que eu lembro, um dos principais é esse, alguns que eu também não vou citar, né, mas assim, vinha com uma mensagem muito boa, com mensagens muito claras, aí de repente a coisa migrava para o militarismo e até a entidades, né, que canalizava começava a transparecer caracteres humanos, como de encarnados, né, coisas, modos e, cara, tipo, você, né, ficava aí, você tem que dar aquele, tá claro, contaminou o negócio, desandou, né. Só que as pessoas estão aí ainda, estão fazendo vídeos e mesclando, né, boas e ruins mensagens, aí muitas coisas são tipo que se falam novela, né, só pra encher linguiça, aquela coisa que não acrescenta mais em nada. Ok, eu tô fugindo aqui da conclusão. Então lá no começo que eu percebi era o medo. Hoje é o amor, é o carinho. Sabe quando você escapa, tipo assim, já na chibata não deu? Vem cá, eu tava brincando, sabe essa coisinha? Né? Tipo ali a pessoa te bate e tal, depois, não, vem cá, eu tava brincando, desculpa. Se eles... Aí eles começam a mandar aquelas mensagens cheias de amor. Ai, são amorosos, tem muita luz. Cara, eles usam isso. A gente tem que ficar acordado. Toda mensagem que é assim é do ser trevoso ali se passando por ser de luz? Não, não é. Por isso que eu falei, preste atenção no cerne da mensagem. Então hoje eu vi uma mensagem, cara, tava cheio de coisinha de amor. Nós somos seres de luz e nós estamos vendo as coisas aqui de cima, então nós temos uma visão maior. Então nós sabemos o que está acontecendo. Então preste atenção no que eu estou falando, porque eu sei, porque eu estou tendo uma visão maior. Nós estamos vendo aqui de cima, falando sobre a guerra. Né? Seres, uma canalização justificando a guerra. Porque o líder daquele país lá, ele está fazendo uma menção para nós, os chapéus brancos. Então eles vão usar muito eles vão transvertir dessa cara de geopolítica. Então esses movimentos que fazem geopolítica, vocês vão ver que o militarismo está muito presente, né? Então assim, só para traçar um paralelo, antes era o medo, agora é o amor, suposto amor entre aspas, para quem não tá só tá ouvindo. Então aquela mensagem toda calorosa, cara, chega a exagerar, chega a ser uma coisa chata.
né? De amor, vocês. Aí, tipo, eles tentam. Vocês são seres de luz, despertos. Falando, você, na mensagem, vocês que estão despertos. Aí a pessoa já, opa, então eu vou seguir, eu vou prestar atenção no que eles estão falando, né? Vocês estão prontos para orientar outras pessoas. Então, cara, é a mesma. Aí você percebe esse sistema de manipulação. Você percebe esse sistema de inteligência infiltrado para controlar esses movimentos que estão se libertando. Então a mensagem, para ser clara, não precisa falar: eu amo vocês, queridos amados, vocês são muito corajosos para estar aí nesse momento. O ego, trabalhando no ego, né? E o que está acontecendo? Nós estamos vendo, eles estão entrando lá, estão desativando os portais, porque lá tem uma arca, tem essas coisas. Tem. Então por isso que eles trabalham em cima dessas coisas. Tem muita coisa oculta acontecendo? Cara, tem muita. Eu nem vou entrar nesse quesito, porque já deixaria o vídeo longo e desviaria um pouquinho o foco. Mas o foco é o seguinte: eles usam tudo isso, né, verdades, colocam mentiras e colocam uma versão deles, mas eles estão introduzindo o militarismo, né, justificando genocídio, justificando esses atos de terrorismo, né? Não é nem militarismo, é terrorismo, quando o alvo são civis, né? Então eles tentam justificar e as pessoas vão e embarcam. Cara, pensa um pouquinho, Jesus faria isso? É pensar, é racional, né? Mas não, ele faria isso? Cara, realmente, pensa no Cristo. A gente tem poucas referências de Cristo, que é a Bíblia, lá tem o Novo Testamento. Pega um apócrifo, que é o Evangelho. Fugiu o nome aqui, né? Caramba, fugiu. Eu vou colocar aí pra vocês aí, né? Então ali tá lá o Cristo, uma ação deles que ele pega ali alguns discípulos e ele ilumina todos, né? Que realmente seguem ele, né? Não é esses 12, né? Que tá, digamos que antes, né? O que ele vem fazendo. Cara, tipo, sumiu mesmo, senão eu colocava aí pra vocês. Eu acho que é o Evangelho e o Reino da Paz. É que eu fui falar, eu confundi com o Evangelho segundo o Espiritismo. É o Evangelho e o Reino da Paz. Canalizações, que você vai ver que realmente traz a essência dele, né? Falando o que era tal. Você vai ver que não casa com o que é hoje. Então, outro tema do vídeo que eu pensei é gaiolão. Eu não sei qual que vai colocar. Gaiolão. O que é um gaiolão? Eu já fiz referência a vídeos passados. Que a humanidade, nesse momento de transição planetária, ela vai ser retirada de uma gaiolinha, entre aspas. Ser retirada de uma galinha e vai ser colocado num espaço maior. Só que ainda é Matrix, ainda é uma gaiola. E é o que eu tô vendo. Por isso que eu tenho dificuldade de trazer esse vídeo, de gravar e postar. Porque eu gravei já um monte de vídeo e não postei. Né? Por causa que eu vejo que a maioria tá embarcando nesse gaiolão. E para eles vai ser o paraíso. Por quê? Como eu falei, antes na gaiolinha era o medo. No gaiolão, entre aspas, um gaiolão, porque uma das agendas é a eliminação de boa parte da população. Né? Então, eliminando vai dar a impressão que tem mais espaço. Mas a coisa vai ser muito mais trancada, vai ser muito mais segura para os seres que criaram esse sistema, né? Porque vai ter chip, vai ter um monte de coisa e vai ter o agrado, né? Então, se que você não conseguiu manter na chibata, não, vem cá, tá brincando, fica aqui vai ser agora tudo amor, tudo união, né? O único povo. Mas tem esse chipinho aqui, continua um sistema monetário, né? Com esse chip aqui vai facilitar aqui, ó, você fazer as suas transações, a gente te identificar, né? E aí você vê aquela realidade, sabe aquela realidade cyberpunk, né? Que nem imagina tipo um filme de Star Wars, né? Aquelas cidades que as pessoas têm circuitos eletrônicos assim, tatuados, mas tipo como se já teve essa parte eletrônica, né? Meio que você começa a inserir o transhumanismo, né? Que ou seja, é um controle estupendo que vai acontecer. Mas vai ser tudo bom, porque não vai ter doença. Ó, essas curas todas que estão liberando de repente, né? Liberou todas as curas. Cara, essas curas sempre existiam. Então de repente começa a aparecer tudo de uma vez. Um monte de cura. O ser humano agora vai poder viver mais que 100 anos confortavelmente. 100, 120. Eu acredito que uns 200 anos. Né? Claro, não tem doença. Nós, na nossa natureza, nosso despertar natural, né? Se nós despertarmos como uma raça sem esse sistema de gaiolas, cara, doenças desaparecem. Porque o nosso modo de vida vai ser um modo de vida saudável. Pra que eu vou ter um sistema de medicina? Pra quê? Porque se eu estiver correndo e cair e me machucar, sim, aí eu vou lá e curo aquela ferida, curo aquela fratura, reparo aquele membro, reparo aquela parte do corpo que foi danificada. É pra isso, não é pra curar doença que surge do nada, por causa que você tem uma alimentação parasitária. Da forma que os parasitas vêm aqui e sugam a tua energia, você suga a energia dos animais, suga a energia de uma planta, e não tem aquele sentimento de troca. Né, que é o mínimo que a gente devia ter com a natureza. Então, assim, os meus parâmetros mestres antigos. Então, assim, Jesus eu considero um mestre. O mais recente que eu considero é Ramatiz. Então, assim, pega os livros do Hercílio, os psicografados por Hercílio e mais. Que aqueles eu li vários, né? Eu li, acho que não, uns 20 livros dele. E eu não vi essa contaminação.
né? Eu vi ali uma mensagem muito direta, muito clara, né, dos Hercílios Mais. Eu li de outros atores e eu não senti a energia de Ramatiz ali. Né? Eu já senti aquela pessoa que olha que bonitinho que estão fazendo, então o canaliza tal entidade se infiltra no meio. Né? Eu sinto essa energia quando eu vejo. Tem muita coisa. Então, assim, o mais recente que eu cito é o Ramatiz. Saint-Germain, gosto muito. Né? O livro Alquímico de Saint-Germain. Tem um que é a Alquimia de Saint-Germain e o livro Alquímico de Saint-Germain. Eu vou colocar o nome certo aí, né, pra vocês. Mas são todos bons, né, os livros de Saint-Germain. E tem lá o Caibalion, né, que traz ali algumas leis, bom para estudar. Então, assim, mas com aquele Jesus, o que Jesus faria? E um parâmetro excelente. Olha a natureza, observa a natureza, medita, silencia, sem medo. Né? Porque é o medo que te leva a trazer falsas canalizações. Sem medo, tenha coragem, sabe que você é uma divindade encarnada. Você sim, um ser cósmico. Né? Só que é importante fazer essa autoavaliação do que o que em mim é igual a um parasita. Né? E começar a trabalhar isso. Ter pelo menos o intuito de que fazer essa mudança é importante. Nessa época é importante. Né? Porque você vê esses grupos, cara, grupos chega até a justificar o consumo desses animais, cara. Tipo, é morte que tá vindo ali. É um sistema tudo montado em cima disso pra continuar os sacrifícios que era feito lá atrás. Né? Humanos eles escondem hoje. Né? Ou então, mas de animais é aberto e a população é conivente com isso. Então, quando eu vejo esses movimentos, eu tento ser o máximo possível otimista. Não, a Terra vai mudar, vai ser uma beleza. Só que você não vê isso acontecendo. Eu acredito, né, eu já li livros a respeito disso também, que nesse momento de mudança, a energia vem chegando. Cara, e antes da gente tem que se adaptar a essa energia, não esperar ela chegar para se adaptar, porque aí há choque, porque você não está pronto. Então, para tudo que não está pronto e que acontece assim de repente, você toma um susto, não? E a humanidade ela está indo nesse choque, né? Então a humanidade nesse momento ela deveria ser no mínimo vegetariana, né? Então você teria uma transição mais tranquila. O povo estaria preparado para essa energia. Como não está, aí você tem esse monte de choque, você tem essa separação brusca de joio e de trigo que está se aparentando em polarização, né? Pessoas que se dizem de Cristo, o mal ele se utiliza muito dessa bandeira. Então, quando vem uma entidade boa, ela traz um nome, traz um símbolo, o que for uma ferramenta, o mal já trata-se de apossar disso. Então, eles usam muito esses nomes, né, para manipular o resto. Né? E porque dá um certo conforto. Eu tô fazendo, mas tô fazendo porque é santo, é guerra santa. Né? E, cara, olha um monte de gente que tá apoiando isso. Olha um monte de gente que não tá nem querendo nem saber o que acontece nesses ambientes. Né? É semelhante, né, quando eu vou voltar lá pro passado, quando eu era criança. Né, que eu ouvia falando, a pessoa, tipo, comendo salsicha, a gente comia, né? Era gostoso. Falar, mas não queira saber como que isso é feito, porque se você souber um dia, você nunca mais vai comer. Aí eu falei, então eu não quero saber. Eu, como criança, pensava assim, então eu não quero saber, porque se eu vou deixar de querer comer esse negócio gostoso, então eu não quero saber como que é feito, tá bom, tá todo mundo comendo. Então, ou seja, era o mental que te possuía. Né? E você vai crescendo, cara, você tem aquele ser que é, digamos assim, programado para isso, programado ao despertar. Você é esse ser. Se você vai para dentro de si, você vai procurar as vias para escapar dessas prisões físicas, emocionais e mentais. Não, e essa é uma prisão mental. Então você vê adultos que não querem ver. Então quando você apresenta lá o filme Terráqueos, que é um documentário feito o que acontece nos bastidores disso, que é banido em vários países, né, que alguns chegam a considerar isso terrorismo. Né? Tem país lá, cara, tipo nos Estados Unidos, tipo assim, a pessoa pode ser considerada como terrorismo se ela invadir uma fábrica e começar a filmar o que tem lá dentro. Né? Porque assim, é terrorismo econômico, porque vai atentar, porque você vai mostrar o que eles fazem, aí não vão consumir mais as coisas daquela fábrica. Tipo, esse sistema é tão absurdo. Assim, nesse processo de despertar, que você começa a olhar tudo, você vai vendo tanta coisa que você olha e fala, não, a humanidade não quer isso que você está querendo passar. É por isso que é difícil você chegar e gravar e falar, porque eles não querem. Você fala que aquele refrigerante faz mal, aquilo é uma droga, só que o vício é tanto que a pessoa não faz nem esforço pra tirar aquilo, pra diminuir. Não, eu não quero saber disso, vou continuar aqui na minha vida normal. Cara, a gente tá num momento que você tá vendo a Terra louca, os sistemas em colapso. Os sistemas estão colapsando, né? O rei do mundo, cara, tipo, bombas caindo, os caras fazendo massacre de criança, o cara fazendo dancinha, cara, tipo... E a pessoa que tá vendo ali cultuando aquela entidade, por quê? Não percebe? Por que não percebe? Porque está no mesmo grau de infantilização, está no mesmo grau de controle mental. Quando você é algo absurdo,
Tem até uma piada em cima disso, né? Se você vê uma coisa, tem cheiro de bosta, aparência de bosta, consistência de bosta, cara, você não vai provar pra saber que é bosta. Né? E você tá vendo todos esses sinais desses caras aí. Aí a mensagem vem falar, ah não, essas mensagens são um código que eles estão passando, então ó, eu via isso há muito tempo, hoje está mais explícito. Não, isso aí são código. Então as pessoas que estão, ele fala assim, a mensagem, as pessoas que estão despertas, se ligam no que está sendo. Aí a pessoa está vendo, ah, então isso aí é código, né? Tinha lá o QAnon, essas coisas todas. Cara, puro militarismo. Então eles passavam algumas verdades, né, para capturar. É que nem a armadilha, tem que ter o queijinho lá, o queijinho que é a verdade, senão não atrai o ratinho. E a gente tem que ficar esperto nisso. Né? Então assim, um grande sinal é o militarismo pesado em cima. Hoje assim, hoje está explícito. Antigamente era bem sutil. Tinha ali um arcanjo, uma imagem angélica, celestial, mas está ali com a espada. Né? Então, eu lembro que eu fazia Hangout, né? A pessoa, aí coloquei lá tal, aí a pessoa, mas essa espada tal, aí não, essa espada, ao meu estudo, não, isso aí é apenas simbólico, né? Porque a espada, ela para baixo, ela simboliza apenas defesa. E com o tempo, você vai vendo que talvez esse seria um bom intuito ver assim. Né? Mas você vê que quem colocou aquilo ali, talvez não. Talvez estava inserindo, né, uma forma de manter o militarismo presente nessa atmosfera. Né? Então, assim, para que você colocar entidades celestiais com armas que vêm para guerrear? Porque a espada, ok, tá defesa, mas precisa defender. E vai levantar e vai sair fatiando. E a espada é um simbolismo muito agressivo do que as armas, digamos assim, modernas. Digamos as armas de bolso. Né? Porque uma arma de bolso, ela causa ali algo graficamente, né? Vamos supor, quando alguém usa, né? Que não é tão explícito quanto antigamente se usava essas armas tipo espada, machado. Então imagina graficamente de uma espada e um machado, né? Ou seja, corpos tudo ali, né, fatiados. Causa bem mais medo, bem mais temor, né? Porque assim, é bem mais agressivo. Né? Aí as pessoas falam, mas é menos perigoso. Tipo assim, olha graficamente o simbolismo que esses negócios têm. Né? Então você tem ali uma entidade celestial portando essas ferramentas. Cara, pensa. Aí você vai ter entidades espirituais colocando coroa, indumentárias, uniformizadas, até com patentes. Cara, olha o quanto de militarismo que se tem nisso. E hoje com as IA, você vai ver vários canais já explicitamente mostrando ali entidades, né? Com essas vestimentas. E cara, olha, é onde eu falo, olha para a natureza. Para que serve roupa? Né? Então você vai ver os contratados, alguns mais antigos, você vai falar, o uniforme deles é apenas um tipo como se fosse um colã, né? Colado no corpo, ou seja, é funcional. Não tem nem insígnia, não tem nada. Você nem via, eles pensavam, não, tão pelado. Porque não tem nada, aquilo não, mas aquilo é a vestimenta útil para o meio, para o que eles vão fazer. Né? Aí quando começou a colocar enfeite e tal, hoje você vê indumentária que parece fantasia de carnaval, cara. E as pessoas não se tocam. Ela vai e divulga aquela mensagem, esse foi o ser que eu tô canalizando. Então é uma forma de, cara, tipo assim, de manter a humanidade sempre criança. Sempre com atrativo, sempre com cores, com luzinhas para brincar. Né? As pessoas não percebem. Então quero chamar a atenção principalmente para isso. A infiltração desse militarismo, isso é feito por agências de inteligência. Né? Isso, aí, os meios que ele pode usar, pode ser tecnológico, pode ser vasto. Né? Mas o meio espiritual vai junto nisso. Né, que eles utilizam lá para tentar pegar essas ovelhas que estão desgarrando, né, e muitas caem. Eu já vi muitas caírem. E no espiritismo isso é conhecido como que é a vaidade do médium. O médium foi vaidoso, começou para ir vaidade, então aí vem os espíritos e derruba aquela entidade. Mas se é um cara que tá fazendo um movimento grande e tá pegando muita gente, muito cuidado e vocês vão ver isso aí. Né, se vocês começarem a prestar atenção. E aí fala, mas e aí então eu vou seguir o quê? Cara, primeiramente você não tem que seguir ninguém, cara. Tipo, você segue um livro. Né? Você segue o teu interior. É onde que eu falo, como que segue o interior? Medita, para, o tal de meditar. Respira, presta atenção em si, então você vai começar a se ouvir. Né? Então se você já tem esse intuito de buscar o estudo, ok, vou pegar ali alguns livros legais que falam de espiritualidade, que é a base, né? A base kardeciana, embora seja uma religião, nasce como um estudo, um cara ali estudando. Né? Então não veja como uma religião, veja como um livro de estudo. Então você tem o livro dos espíritos, que é excelente, né? O livro dos médios, para você entender de paranormalidade o que é, né? E o Evangelho segundo o Espiritismo, que aí dá uma interpretação do Evangelho. Então são livros de estudos. Então eu indico esses livros, indico os livros de Ramatiz, né? Aí você tem ali
o Kybalion, né, e outros livros que vocês, na sua intuição, vocês vão atrás. E linkem com a natureza. Né? Na natureza, se isso acontecesse, como que isso desenvolveria? Né? Então eu vou citar então o que eu ouvi, a história que eu vi lá no canal desse da agência cósmica, lá no começo, né, que aí vinha essa pessoa que vinha, falava que é de Swaro, eu esqueci o nome, de Targetia, né, que é das Pleiades. Né? Eles falam que é das Pleiades, lá as pessoas aqui já se encantam. E pode ser que sim, pode ser que não. E falaram que é um ET que está se comunicando pela internet. Né? Então aí já abre uma. Ali para mim já vem, isso aí são agências governamentais, né? Sistema de inteligência que está se infiltrando nesse meio. Só que passava muitas mensagens interessantes. Né? Então esses meios ele pode, ok. Se vem, um ET, se vem uma agência, se vem um ET e começa a mandar mensagem, aquele meio pode ser utilizado para infiltrações boas também. É que, tipo assim, vamos chamar de guerra. Né? Tipo um conflito que vem vários ali brigando entre eles e usa aquele meio. A pessoa que pelo menos que faz o canal, eu vejo que ela é boa intencionada, ela tem a intenção de trazer coisas boas, mas tem aquela coisa de, né, a imagem ainda, tipo culto à imagem, né, tem essas coisas. Então a história, né, falando sobre como que é o mundo, né, deles, tal. Falou, aqui nesse mundo a gente não tem mais guerra, não tem essas coisas. Só que para você ascender ainda a plataformas ainda maior, tem os mais anciãos que está segurando isso, por causa que eles ainda mantêm um sistema de defesa. Né? Então explica bem, olha, quanto mais você sobe, você não precisa disso. Né? A energia, a sua vibração não atrai isso. Né? Mas se você mantém tipo uma arma dentro de casa, aquela arma, pela egrégor, pelo simbolismo, já tem aquela energia. Né? E o semelhante atrai semelhante. Né? Então é a arma que traz a violência, a mente na violência que atrai a violência. Né? E você mantém uma arma em casa por quê? Porque você tem medo. Você acha que você tem que se defender. Então a energia do medo ainda está atuando. Né? Então isso cria aquele ambiente. Né? Então assim, uma arma vai trazer isso? Cara, tipo assim, você tem que ter uma vibração para chegar um momento para você ou inutilizar aquilo ou descartar. Né? Para você não ter aquilo. Mas aí quem vai me proteger? Tu vê como que a pessoa ainda está inserida nessa matrix, nesse sistema, e aquele orbe, tipo, oprime. Ele controla a mente da pessoa. Né? Então, se você não tem vai descartar a arma fora e vai ficar com medo de, agora não tem defesa, não tem defesa, o medo aumentou. Né? Então, aquela arma dá uma falsa segurança, com uma certa coragem, só que aí a gente vai começar a ver a história, ver que, cara, nunca dá bem isso daí. Né? A pessoa corre mais risco tendo do que não tendo. Mas aí é uma questão de consciência. Né? A pessoa, quando estiver pronta para ir até daquele, para perceber que não precisa daquilo. Porque se descartou, mas eu fiquei precisando, eu tenho medo agora porque eu estou desprotegido, o medo aumentou e pode atrair essas coisas. É muito complicado quem vai por esses caminhos. Então, nesse mundo que ela falava, ele falou, esses anciãos, desistindo desse sistema de defesa, eles são mais antigos, são os mais velhos. Então, assim, naturalmente, esses mais velhos, claramente, assim como acontece em todos os sistemas, os mais velhos vão primeiro, tipo, desencarna também. Eles deixam o sistema, vão para outros, quando desencarnar vai para onde tem guerra, sei lá para onde está a energia, e aí o sistema vai para outro nível, né? Então, eles tinham essa mensagem, né? E depois de um tempo você vê que as coisas vão mudando. Cara, ficou muito louco esse canal, porque aí a cada entidade começou a aparecer a Suaro, que era a pessoa que era de Tajita, que vinha passar a mensagem, parece que morreu, aí virou outra, e cara, virou uma bagunça tão grande que eles fizeram, né, pra tentar corrigir depois. Aí cada um fez um canal e você já vê, nossa, tipo... Só que é um meio que, em vez de quando, ainda vaza algumas coisas, como eu falei, o queijinho, né? Hoje eu não acompanho, né? Hoje eu vejo, muito difícil eu ver algum vídeo. Eu via principalmente porque eu gostava, a pessoa fala espanhol, então eu pegava o ouvido, tudo. E também gravava também em inglês, né? Eu acabava vendo em inglês também, achava legal, pra pegar o ouvido. Mas hoje não tá... É muito mais o mesmo, assim, muita novela. E vários dos canais, né, que trazem uma mensagem muito boa, né? E no final a pessoa ela começa, tipo, né, ela é envolvida por esse tempo de polarização, né, de fanatismo. E isso é visto como doença. Né? Você tem doenças do corpo físico, doença do corpo emocional, tem doenças mentais. Né? Então eu vi uma outra mensagem falando, olha, isso que está acontecendo é como se fosse uma pandemia mental. Né? Então ela vem, pega as pessoas e as pessoas vão sendo contaminadas com isso. Eu acho que foi no canal de EQM
que eu recomendo também, por causa são fontes de informação, são fontes de todos esses canais de QM, né? Afinal que somos nós, é um canal excelente que eu sempre recomendei. Então acho que foi numa dessas EQMs que a pessoa ela saindo fora, né? Quando teve a EQM, saiu fora, observou tudo isso, observou e falou, ó, essa pessoa, né? Eu tô observando uma pessoa que está polarizada. Essa pessoa ela tá em sofrimento. Porque tudo que você fala para ela vai rebate com isso. Né? Mas olha isso, mas olha o que o outro fez. E fica nessa esfera. Né? Então a alma ela se sente presa nisso, porque é um aprisionamento, ou seja, é uma prisão mental. Né? Ela é uma egrégora que envolveu um monte de pessoas e ficou presa. Então a alma fica meio que desesperada ali dentro, porque a parte mental dela só foca naquilo o tempo todo. Né? Então você rebota, mas olha isso. Então você vê que, tipo, por exemplo, você mostra coisas claras e a pessoa não vê. A pessoa fala, não, isso é mentira, isso não está acontecendo. Não, isso é mentira, é do outro lado, estão tentando te enganar. E tipo, é meio que inverte o papel. Né? É como se você fosse o cego, né? Se você fosse apontar a verdade, eles atacam. Né? Então, como saber que se eu não estou também enganado, achando que estou com a verdade, porque vamos supor, você quer impor isso à força, com violência, você se ofende quando alguém vem e se opõe, começa a observar tudo isso, cara. Isso é olhar para si mesmo. Então essas pessoas elas não olham para elas mesmas, elas não analisam o comportamento que elas estão tendo. Né? Então estou falando claramente aqui do bolsonarismo hoje. Aqui no Brasil é assim, né? Outros países se manifestam de outra forma. Então isso aí foi uma energia coletiva que eles vêm trazendo para causar isso mesmo, para causar esse conflito, essa quebra, o tal dividir e conquistar. Né? É direita e esquerda? Cara, não é. Eles usam o que é mais conveniente para eles. Né? E você vai ver que outros países têm lá a direita, mas um movimento completamente diferente. Cara, tipo assim, tem que olhar o que está acontecendo em todos os países. Então, por exemplo, cara, tipo, você vê as pessoas com celular batendo na luzinha porque tá chamando o ET para ajudar. Hoje esse movimento está contaminado com isso. Entendeu? Então, são um movimento de pessoas que eu acredito bem intencionadas, né, que querem a melhora, querem a mudança, só que aquele movimento, aí vem esses seres, vem essas entidades por vários meios e começa a se infiltrar. Aí você vai ver a presença do militarismo muito forte, a presença do fanatismo muito forte, patriotismo, quando você coloca fronteiras, eu sou melhor que o outro povo, então esse patriotismo, na verdade, ele é quando o povo se sente melhor que o outro. Né? E mais claramente, isso é expresso no que se chama ali do sionismo, né? Que você tem ali um livro que fala, vocês são um povo escolhido, né? E o resto do povo estão todos para te servir. E eu já falei isso, eu volto a repetir, uma raça superior, ela serve. Uma raça que quer ser servida é um parasita. É um parasita e o seu líder é um demônio. Mesmo que esse ser se chama, fala que é Deus, vocês são meus queridinhos, cara, é um demônio que está conduzindo esse povo para o abismo. Uma linguagem meio deles. Né? Então você confia na besta, é o preço que você paga por confiar na besta. E essa besta própria vai sacrificar o próprio povo. Você vai ver isso aqui está acontecendo atualmente. Né? Falsas bandeiras, falsos ataques, false flags. Né? Então é o modus operandi dessas criaturas, desses parasitas. Então eles pegam um povo ali, arrebanha, e vai utilizar aquele povo o máximo que der. Quando não der mais, ele vai e consome o próprio povo. É o pacto que se faz com o demônio, é esse. Né? E as pessoas iludidas acham que estão servindo a Deus, estão numa guerra santa, porque acham que tem que exterminar outro povo. Cara, tá nas notícias. Né? Hoje você tem uma mídia pesada tentando censurar, pessoas sendo presas aí 5 anos por gravar um vídeo dos lugares ali. Né? É um controle que estão tentando fazer. Então assim, cara, usa a razão, usa a lógica. Né? Se observa. Né? O que eu estou fazendo? O que eu estou estudando? Para onde que isso vai levar? Mas inicialmente causa um choque, porque você vai deixar de um grupo. Então, aparentemente, pode parecer negativo porque você está saindo do grupo um lugar que você estava confortável. Né? Então, por isso que assim, essa força está no interior de cada um. Então, assim, continuar no estudo, orar e vigiar. Orar é estudar. Continuar estudando, continuar adquirindo conhecimento. Vigiar e estar atento a esses movimentos externos, né? E até interno do que observar o próprio comportamento, como que eu estou me comportando, o que eu estou fazendo, né? Então isso é muito importante. Então, porque uma pessoa que entra no movimento desse e vai lá chamar o ET no meio, cara, tipo, vamos, porque vai salvar o meu país. Cara, eles não estão preocupados com isso. E essas raças que estão ali, eu no meu intuito, né, são as raças que vão mandar o meteoro. Então, quando eles conseguirem fazer que a comunidade entre em uma guerra de extermínio, né? Então tá, vamos botar os bichinhos pra brigar. Então tá todo mundo brigando, tal, bomba pra todo lado, tal. Ele vai, agora já tá bom, já eliminou bastante gente, né? Já criamos os caos que nós queríamos. Aí ele vai e manda o meteoro. Tá nas profecias.
né, haveria guerra em massa, né, e o que poderia ferir isso seria a catástrofe natural. Então, provavelmente, meteoros. Aí as pessoas, por que não cai meteoro? Porque os caras estão defendendo, estão cuidando do rebanho, os que estão em volta. Seres de luz, não luz, neutros, não sei. Né, eu acredito em seres de luz. Se os seres de luz não estivessem olhando, essas raças, esses seres que governam os mundos, já teriam eliminado a humanidade muitas e muitas vezes. Então eles estão de olho. Né? Assim como tem representantes encarnados, vamos supor, sementes estelares, sementes cósmicas encarnadas. Né? Então, esse é o trabalho que se faz. Né? Eu acho que é a mecânica desse sistema, de um planeta escola. Né? Então tem os que monitoram, e eles permitem sim que outros venham e façam as suas ações. Que raças menores, esses parasitas, que hajam, porque eu acho que faz parte de tudo isso. Né? Só que eles impõem um limite. Né? E se esse limite era ultrapassado, mandaram uma doença lá para contaminar o mundo inteiro e ia ter um grande extermínio. Então eles vêm, começam a agir e tal para amenizar aquilo. Né? Explodiram ali a Fukushima. Né? Então dizem que foi uma arma que eles usaram para causar o terremoto, né? E deu o tsunami e prejudicou lá a usina. E você tem esses caras que vêm e começam a fazer a limpeza da radiação, porque aquilo ali seria ambientalmente, no ser humano, seria muito prejudicial. Então você teve esferas limpando. E assim, então os caras fazem essa limpeza. Os caras desarmam a ogiva. Os caras, tipo assim, tão presente. Né? E então você acredita, eu tenho que ser otimista, falar, não vai acontecer guerra, não vai acontecer nada disso, e de repente você vê essas coisas acontecendo. Né? Então você tem lá a data limite, 2019. Se não tiver uma guerra de extermínio até, vocês vão entrar numa nova era muito boa, muito próspera. Que legal, vamos acreditar nisso, vamos ter fé nisso. De repente não, guerra. De repente você tem um povo exterminado, massacrado, como aconteceu em Gaza. É terrível como aconteceu em Gaza. Então quem nega isso, gente? Tipo assim, já tá no outro grupo. Eu falo, esse grupo que precisa olhar e pensar e falar, nossa, o que Jesus diria sobre isso? Diria que isso é uma ação da luz para libertar um povo escolhido? Né? Vai ver a história desse povo escolhido. Como que eles entraram e tomaram, se apossaram do território e começaram a perseguir quem realmente estava ali dentro. Né? É tipo o oposto. Eles foram perseguidos, de perseguidos passaram a perseguidores. O plano que foi feito para eles poderem ocupar aquele território, e dentro do que eles acreditam, eles acreditam que toda a terra ali ao redor, vários países, eles têm o direito. Né? Então eles têm ali uma mentalidade de expansão, porque é deles. Cara, tipo, é parasita que olha pro lado e que eu quero mais, quero mais, quero mais. E não percebe a manipulação desses seres por trás, dessas entidades, que manipulam um povo, aí passa para outro povo, e às vezes é um deus do outro que eles não acreditam que está manipulando eles também. É um tema muito complicado, muito difícil de ser tratado, mas hoje eu quero chamar a atenção para isso. Para que vocês vejam o militarismo, né, infiltrado nesses movimentos de libertação. E para as pessoas, para a maioria das pessoas, vai ser um paraíso. Então, como eu estava falando do Gaelão, né? Tirou ali, agora aqui vai ter cura para tudo, né? Vocês podem continuar consumindo aí seu bichinho, animalzinho morto, essas porcarias que vocês comem que a gente dá para vocês, porque é eles que adoecem a população, né? Vai ter medbeds, camas médicas, vocês vão ficar saudáveis, vão poder deitar aqui nessa caminha. Se você vive uma vida natural, liberto, livre desse sistema doente, parasitário, de controle, né, de monarquias e sei o que, reinados, né, porque eu tava falando lá dos seres, né, com espada, com arma, com coroas, né, você vai ver, tipo, as roupas que eles usam, cara, tipo, como eu falei, a fantasia de carnaval, né, coroa, gente, tipo, né, você imaginar um ser de luz que vem de outro aqui, usando coroa, né, hoje, assim, chega pra mim e fala, não dá mais, cara, tipo assim, eu sou um tipo assim, eu não consigo usar nada, né, coloca um relógio ali, não consigo, cara, tipo, muito tempo atrás usava e chegou um tempo que aquilo começou, você não quer mais nada no seu corpo. Você usa roupa porque tem que usar, né? Mas joia, apetrecho, né? Mas agora imagina um negócio na sua cabeça, assim, eu uso um boné ali pro sol, mas ainda, né? Tipo, é só no sol, depois você tira, porque a peça não é uma peça, não faz parte do seu corpo, não é para te deixar bonito ou feio, né? É para ter utilidade. Acabou a utilidade, tira. Vou usar um óculos ali, style e tal. Né? Legal, pode até usar, mas, cara, já tô no ambiente escuro, pra que eu continuar usando óculos escuro? Não tem lógica. Aí que eles tudo indumentário, tudo fantasia, coroado, né, o que eles estão colocando. Então você vê essa infiltração, claramente, já na mente das pessoas, né, e as pessoas gostando. E você vai ter lugar, vai ter pessoas, canais assim, eu não vou apontar, cada um que faça essa pesquisa, cara, você vai ver que a
as criaturas começam a já ter um aspecto umbralino. Ele falou, esse é o meu mentor, é o que eu canalizo. Lá e você vê na indumentária, já com as cores mais pesadas, né? Então, aos poucos, eles vão se mostrando, né? E assim, o que fica evidente, a cota de militarismo, de belicismo dentro dessas mensagens. Porque tem que ser assim, nós somos uma confederação, somos uma organização, uma frota, e vamos defender vocês com todo amor e carinho, e vocês são nossos amados, e vocês estão despertos, né, o ego e tal, né, criancinha, vem cá, meu menininho, sabe? Vocês vão começar a perceber isso. Fiquem mais atentos, né? Nem preciso dizer, né, que espiritualidade é uma coisa muito séria, gente, é uma coisa de estudo mesmo, é uma coisa científica, de você tem que ir lá estudar, né, e tirar as suas conclusões, e que tem, não precisa nem falar, que tem muitos seres ali tentando angariar seguidores, né, querendo ser mestre. Cara, o verdadeiro mestre que sabe, se incomoda com isso. Né, quem sabe assim, tentando ensinar, cara, tipo, vem alguém chamar de mestre, cara, tipo, gera um certo incômodo, porque você vê a igualdade, né, o outro ser que vem, ele sabe tanto quanto você, que nós somos um só. Como eu falei, quando você tem uma dúvida na sua cabeça, é porque você tocou a resposta. Então, interiormente, eu toquei algo, e aqui eu quero saber, o que é isso que eu toquei. Aí eu vou estudar, eu vou vir com uma espécie de dúvida, eu posso perguntar até para alguém que estudou aquilo antes, mas nós estamos no mesmo nível, olha, você chegou lá e tocou. Então tem coisa, por exemplo, alguém vem me perguntar, eu não vi, nem vi, aí como a pessoa me chamou a atenção para aquilo, aí eu vou ver. Aí digamos que, de acordo com o que eu já, a capacidade técnica que eu já tenho, aí eu uso para analisar aquilo. Né, e vou analisar se realmente eu vou me analisar analisando, né, que visão que eu estou tendo, uma visão antiga, cheia de preconceito, uma visão já formada, ou estou vendo algo novo. Então por isso que você tem que ouvir também a pessoa, como que a pessoa coloca a dúvida dela. Né, e às vezes você já sabe já da dúvida, tem coisas que naturalmente que digamos assim, quem está numa classe superior, digamos assim, numa faculdade, já sabe melhor do primário. Entendeu? Mas como você sabe que o seu interior é um infinito, de repente é um infinito daquele ser que está no primário que está vendo algo e está tentando te passar algo. Então você tem que também se olhar para poder ver isso, né? E então você vai ver muitos seres, né? Tipo que gosta, cara, que veste a túnica ali de guru e começa o quê? As indumentárias, as fantasias de carnaval, né? Algum povo, ok, pode ser até a tradição, né? De botar coisinha na testa para marcar, legal. Agora quando você vê outro povo adotando isso, né, sem saber o porquê da tradição, você vai ver que já é uma pessoa que já está querendo já um culto à imagem, né, se aparecer. Então, muito cuidado, né? Às vezes a pessoa é levada por esses movimentos e é facilmente angariada, né, ou recrutada, tem um nome, aliciada, né, por esses meios de controle que vem nessa introdução do militarismo. Né? Então, o que assim, hoje o que eu vejo assim, no que não dá mais, né, esses canais que vêm falar, isso está acontecendo porque aquela bomba que entra lá embaixo vai chegar lá nos confins lá e pegar os seres que estão lá embaixo trevosos. Cara, como a pessoa acredita num negócio desse? Né? Que são seres extrafísicos, e aí tem as bombas sopete. Antes eu caía nesse engodo, eu falei, isso faz algum sentido, né? Mas faz algum sentido se fosse um lugar físico. Né? Vamos supor, alguém sequestrou um monte de pessoa e está mantendo lá aquelas pessoas com bombas, artefatos e a mesa explodiu se você for invadir. Então isso faz sentido. Mas extrafísicos não, cara. Tipo assim, porque a luz ela tem o poder de desarmar qualquer coisa. Ela não precisa nem desmaterializar a bomba e sumir com ela. Ela pode ir na mente das pessoas e desarma a mente das pessoas. A pessoa não vai nem lembrar que tem bomba. Né? Então a gente está trabalhando com armas físicas, militarismo. Você tem aqui ainda o nível da arma emocional, a arma mental, né? Que esses seres, eles de luz, digamos, eles podem usar, mas eles usam daqui para cima, que ele nem chama de arma, que é a própria consciência, a própria presença, a consciência desarma. Então quem não é luz na presença desses seres adormece e se for trevas, some, vira pó, vira fumaça. Então seres de luz, a gente não fez a ação ainda porque eles estão ameaçando explodir todo mundo. Cara, tipo, a operação do arcanjo tal que vai acontecer. Isso é gaiolão, gente. Isso é gaiolão. Esses seres, eles sabem que há um movimento natural de crescimento de um sistema solar, um sistema, né? E a Terra ela entra no sistema de muita luz, de fótons e não sei das quantas, que provocam esses movimentos todos. Então, eles sabendo disso, eles fazem uma preparação, né? Vamos preparar o gaiolão, porque senão todo mundo escapa. Pelo menos vamos pegar uma boa parte e manter aqui no gaiolão. Aí traz todos esses presentinhos, todo esse amaciamento de ego.
e a maioria cai, a maioria vai. E tudo bem, também é um sistema que, digamos que as almas passam, né? Elas se colocam nisso para continuar, digamos assim, evoluindo, né? Mas tem coisa que a gente vê e não dá para ignorar, né? Que é seres de luz, né? Justificando, achando que tá legal você invadir outro povo, que porque lá tem uns bichão lá e a gente tem que desativar. A mensagem dizia assim, muitas, né? Tem uma tecnologia muito lá que eles estão botando a mão. Se eles botar a mão vai ser muito perigoso, né? Digamos, o povo iraniano lá. Se eles botar a mão, porque eles vão usar, estão usando pro mal, estão usando para um portal para trazer demônios. Então vamos invadir lá, vamos matar todo mundo e vamos colocar lá para evitar que eles façam isso. E as pessoas caem nessa conversinha, né? Eu acredito sim que há muita tecnologia lá, né? E esses seres, eu acredito que não são os iranianos que estão. É assim, tem muita coisa na Terra, tem muitos pontos importantes, vamos supor assim, lugares sagrados, né? Que há energia, que há tecnologias, que pode ter civilizações, pode ter tecnologia antiga, bases ou naves esquecidas, qualquer coisa do tipo, e que o Irã seria um desses lugares, né? E essa aliança, vamos supor, estrangeira, né, com o comando do imperialismo ou do sionismo, né, sempre quis colocar a mão. Então você vai ver a imagem do Irã, está cercada de bases americanas. Isso há décadas. Décadas. Por que eles não fizeram isso antes de invadir? E é agora? Ao meu entender, tipo, como eles sabem que o tempo está acabando, eles pensam assim, ou é agora ou nunca. Né? É tipo o mal não desiste. Né? O mal mete o louco, mesmo sabendo que não dá, que não faça isso. É tipo assim, você é aquela criança teimosa, aquele indivíduo que não tem correção, você fala, não faça isso, é ruim e tal, e vai, teima e faz. Né? Então os caras cercaram. Né? Você tem ali o Irã cercado, e agora que chega de, tipo assim, não dá mais tempo, de como se fosse o fim dos tempos, é agora ou nunca, foi lá e invadiu. Então estão metendo louco, tá acontecendo isso daí tudo. Né? E eu acredito que os seres que controlam aquilo, que realmente são donos da tecnologia, que pra mim ver não são nem humanos, cara, nem iraniano mete a mão, muito menos estrangeiro que vai vir ali e vai meter a mão. Né? Então aí por isso que eles podem estar enfrentando tanta dificuldade, né, de chegar logo e se apossar, né, do que lá tem. Né? Porque ninguém vai poder botar a mão com essa energia de guerra, de matar, de sacrifício, né? Esses demônios não vai botar a mão numa tecnologia que realmente veria uma nova era, uma nova terra. Né? Então eles se destroem todos, depois isso aí aparece. Mas para eles não. Então assim, é uma forma de ver, né? De que por que eles não fizeram isso antes? E estão fazendo agora, estão metendo louco, né? O cara, o rei do mundo lá tá metendo louco, ele tá querendo botar o nome dele em tudo, mas estão botando o nome por causa que é um código que ele está dando ali para quem pôs espertos. É o que a mensagem diz. E né, botando nome nisso, querendo aquele país ali é meu, e agora, né, tipo, invade um país, tira o líder daquele país e chama de prisão, que isso é sequestro. Né? Então os meios de comunicação que fala que é prisão é porque está em comunhão. É que tem a mente sionista desses caras também. Né? Eu vou colocar isso aí para vocês, que eu publiquei acho que até hoje ou ontem, né? O tal da Casa Branca. Né? Então até aqui tem pessoas defendendo isso. E quando alguém é criminoso, você não pode chegar na pessoa e falar, você é criminosa, porque aí você que vai ser punido. Né? Então eles estão querendo fazer isso. Né? Porque eles se defendem, porque você está sendo contra tal povo que sofreu muito. Cara, tipo, agora vocês estão usando esse sofrimento para causar o sofrimento. Eles não percebem isso. E não é esse povo, é as entidades que estão controlando. Isso que as pessoas não percebem. Então foi aos pouquinhos, infiltrando militarismo aqui, uma espadinha ali, um serzinho seguindo aqui, um comando, uma frota, agora com armas, agora com tecnologia. Ok, vamos para o gaiolão, né? Então é o que eu vejo assim no futuro da humanidade. E para tirar disso, que eu quero continuar acreditando, só um milagre mesmo, né? Que eu vi muitas mensagens falando que quando essa energia vem, ela te desperta. Né? Não importa o que a pessoa esteja fazendo, pode ser o pior criminoso do mundo, você desperta como se acordasse de um sonho. Né? Então ali você desperta acordado, aí sim você vai poder fazer a sua escolha. Né? Então muitos deles podem, vou continuar esse tipo de sistema porque eu vou pagar meus karmas. Então não está tão desperto assim ainda, né? Mas ok, faz parte da natureza. Mas boa parte, que realmente são seres que venham aqui com bom intuito, né, de fazer coisas boas. Então nesse momento as pessoas despertam e mudam a realidade. Aí você realmente tem uma nova terra, né? Fora, botando esses parasitas para longe. Então não tem mais nem gaiolão. Então tudo que eles planejam, porque o que eles planejam assim, eles têm agenda, né? Então, para cumprir essa agenda, para cumprir uma história, tudo que está acontecendo na Terra, eles precisam da tua atenção. Então, olha o barulho que eles estão fazendo, né? Olha como aquele líder está se comportando de forma absurda. É tudo para chamar atenção. Então você coloca a tua energia ali e ajuda a plasmar a realidade que eles querem.
Então essa realidade só existe o quê? Com a atenção de todo mundo que participa dela. Então, como eu falo, no momento de transformação, as coisas boas estão acontecendo. A energia está chegando e eles não querem que você olhe para isso. Então, por isso que o teatro começa a ficar cada vez mais explícito. Né? Então, é isso que eles estão fazendo para tentar juntar a energia para criar o gaiolão. Mas pode ser que o que venha dessa vez, nem eles imaginam. Porque eles são parasitas, são seres trevosos. Né? Então, nem eles têm ideia. Né? Então eles subestimam a luz. Então pode ver que essa luz venha e desperta as pessoas uma vez desperta, ok, então elas sim vão, digamos, reconstruir uma nova Terra, porque eu acho que vai chegar um momento que eles vão causar realmente um grande problema no mundo. Né? Isso eu acho difícil não acontecer, né? Porque a gente está muito em cima disso. E sempre teve uma questão, né, que as pessoas perguntam, por que os seres de luz realmente não intervêm, não muda tudo logo, né? E aí eu acompanho o canal da Casa do Consolador, lá que tem a Mônica de Medeiros e tal, e vem uma das melhores respostas, cara, tipo assim, uma das que você já sabe, né? Mas assim, bem clara, olha, isso só não acontece porque vocês estão despertando. É tipo assim, não chegou no final do ano letivo ainda. A gente tem que esperar chegar no ano, porque as pessoas ainda estão despertando. Porque se a gente fizer a interferência agora, né, esse monte de gente que ia despertar, vai pra terra ruim. Né, porque não despertou ainda, porque tá na maldade, porque não acordou, qualquer coisa do tipo assim. Então, quanto mais você espera, as pessoas estão despertando assim aos montes. Né? Muita gente, você vê esses movimentos de despertar. Por isso que você vê a Matrix gritando, né? Tentando falar, não olha isso aqui, olha a guerra, olha aqui. Só conflito, cara. Tipo assim, eu nem vou falar da terceira dimensão, que é uma TV que você liga a TV e só vê porcaria. Né? Mas isso agora está no meio da internet também, das redes sociais e no meio espiritualista invadindo com o militarismo. Para botar sua mente na guerra e justificar a guerra. E essa é a realidade, esse é o caminho da mudança. É isso que eles estão passando para vocês. Né? Então eles querem a tua atenção, né? Mas muita gente está despertando aos montes e é isso que é esperado, né? Então ali no limite máximo, ok, agora já está bem, joio de trigo já tá bem claro, né? Quem quer despertar já deixou claro as suas intenções, os seus esforços, né? Então agora dá para ver uma intervenção, isso caso venha a haver, né? Então nessa intervenção, eu acredito que eles aproveitariam essas energias, essas ondas cósmicas, haver uma intervenção, e nisso pode acontecer o tal do milagre, né? Dessa energia devolver a nossa memória. Né? Porque nós não temos lembrança de quem nós somos, nós só lembramos do que, depois que eu cheguei aqui, depois que eu nasci, eu tenho lembrança, mas do que eu sou, né? Você tem intuição do que você vem fazer aqui, da tua personalidade, vamos assim dizer, né? Não uma personalidade adquirida aqui na Terra, mas a personalidade cósmica. Né, que é vir trabalhar pela libertação, pelo coletivo, pela verdade, né, porque é cósmico, porque aqui você está na Matrix, a Matrix é só mentira. Então as pessoas aqui elas trabalham pela mentira, elas se acomodam, acham que isso aqui está bom. Então elas não querem algo novo, elas querem melhorar o que está aqui. Né, mas tudo que está aqui é uma realidade distópica. Isso aqui, cara, é tão surreal que se vê aqui. Né, tipo, e só personalidade para se apegar. Mas dentro de você, você sente que, não, isso aqui não é. Né? Então é assim, é aquela história, tipo a espera de um milagre. Então isso pode acontecer, pode não acontecer, mas enquanto nada acontece, medita, né? Não se envolva tanto nesses movimentos e preste atenção na infiltração militarista porque acontece. Eu queria acreditar que isso não é real, que isso não acontece, mas você vê, né? Você vê isso acontecendo. Então chama atenção para isso nesse vídeo, né? Para que prestem atenção, né? Eles tentam passar essa imagem de seres de luz, então a pessoa pode ficar com medo, mas olha lá o ser de luz, tudo iluminado, se eu falar que não é, que eu achar que eles são gente ruim, eu posso ser punido, eu posso ficar sem proteção. Aí é a mesma mentalidade da igreja, da religião. Você tem medo de sair do movimento, mas você está falando isso para me tirar desse movimento e eu ficar desprotegido. Está ainda na energia do medo. Né? Então, o que fazer? Continue estudando, orai e vigiai. Vai sair? Não saia. Tipo assim, não saia porque, né, se você tem esse medo, continua fazendo o que está fazendo, mas estudando. Né? Então é tudo que essas entidades, esses seres não querem que você faça, é estudar. Né? Vamos voltar lá na igreja católica, lá, as monjas entravam lá no convento, antigamente as missas eram rezadas só em latim, para ninguém entender. Né? Quem frequentava não tinha direito de relar a Bíblia, se a pessoa pegasse a Bíblia era punida. Né? Então depois teve um movimento de que o ser foi lá e traduziu a Bíblia e mandou aquilo para o mundo inteiro, então esse ser também, né, não foi uma missão fácil dele. Né? Tipo assim, de mandar o conhecimento, olha, é isso que vocês estão estudando. Né? Então grupos eles costumam não incentivar um estudo,
Você tem canalizadores que o ser chega lá e fala, ó, não quero que você leia nada, porque senão você vai se distorcer, vai se perder no que tá acontecendo fora. Né? Tipo assim, você vai se contaminar pelo que já está aí. Eu queria que você saiba a coisa direta de mim. E legal, parece plausível isso. Né? Até de uma certa forma justo. Né? Mas ele está duvidando primeiramente da sua capacidade intelectual. Então começa a prestar atenção nisso também. Então tudo tem que ser estudado. Então assim, não é para sair disso ou daquilo, é para estudar. Né? Começar a olhar a coisa com uma visão mais ampla, com mais sentido. Né? Mas assim, a arma é arma. A arma simboliza a morte, não é defesa. Né? Então, se isso não tiver claro para a pessoa, por que surgiu uma arma? Por que alguém queria uma arma? Cara, se isso aí não tiver claro, então, bom, toma aí seu ingressinho pro gaiolão. Né? E ali vai ser um paraíso, porque é o teto que a pessoa consegue enxergar. As pessoas que estão nesse nível, o gaiolão vai ser o teto. Né? Porque ali é o paraíso, porque vai ter camas médicas, renda universal, né? E vai ser um eterno filho, né? Como eu já falei em vídeos anteriores, pai e filho. Né? Tem um pai e tem um filho. O filho é o eterno parasita. Quero, me dá. O pai é o eterno provedor. Né? Então você tem que migrar. Né? Então esse ser não migra, por causa que ele sempre quer uma autoridade em cima dele. Sempre busca alguém maior para idolatrar. Sempre busca um líder. Né? Eterna mentalidade de criança ao qual esses parasitas colocam. Eu criei vocês me servem. Então eles eternizam isso. Né? A diferença do ser que chega assim e fala, vós sois deuses. Né? Coisas que eu farei, vocês farão coisas ainda maiores. Cara, tá tudo claro. Né? Então, assim, tem que desbloquear a mente para que veja o que já está à frente. Né? Para que veja que o absurdo é um absurdo, né? E que esteja aberto para o que é surreal, para o que é novo, para o que é um milagre, né? Para o que você é. Né? O caminho é estudo, é meditação, né? E é perceber quando você está com medo, né? Para poder... por que estou com medo? Aí faça os seus banhos de limpeza, qualquer coisa, qualquer prática que você já aprendeu para afastar essas energias. Né? Porque isso é a ferramenta dos trevosos. E que eles usam para fazer todo esse movimento que a gente está vendo aí. Então espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado e até o próximo vídeo.